Boa noite, caríssimos ouvintes da Rádio Mundial. Aqui estamos mais uma vez na nossa jornada pelos caminhos em direção à cura pela medicina espiritual. Eu tenho recebido muitas mensagens, sempre das pessoas dizendo que é muito difícil essa linguagem. A linguagem espiritual, realmente, ela é do reino espiritual. E o reino espiritual é o mundo do não conhecimento. Toda a nossa cultura, familiar, social, escolar, religiosa, ela é uma cultura científica, Ou seja, é aquela cultura do ver para crer. Toda a ciência é fundamentada nessa verdade. E é essa verdade que nós aprendemos. Então, vejam vocês, a medicina espiritual, ela está contida no reino espiritual. Então, os princípios espirituais, eles são diferentes dos princípios científicos. A medicina é uma ciência, por isso se chama ciência médica. E a medicina é o ver para crer. Então, uma vez que um fenômeno é observado, uma vez que esse fenômeno se repete, uma vez que esse fenômeno pode ser medido, ele começa a obedecer a um princípio científico. Então, a ciência médica é uma ciência, é a ciência do ver para crer, e ela obedece a princípios científicos. A medicina espiritual, que um dia será, sem dúvida, uma grande especialidade médica, ela obedece princípios espirituais, que são diferentes e, às vezes, até antagônicos em relação ao princípio científico. Então, a coisa mais simples que pode ser dita é que, enquanto na ciência é o ver para crer, o princípio espiritual é justamente o contrário. É crer para ver depois. Mas, vejam vocês, para que vocês possam entender melhor onde que a cura pela medicina espiritual deve ser colocada, entende? Antes, vocês têm que passar por uma geral na ciência médica. Então, a ciência médica, ela se propõe ao tratamento e, eventualmente, a cura de doenças do corpo físico. Então, daí vem as especialidades, Pneumologia, ortopedia, gastroenterologia, dermatologia, endocrinologia, nefrologia, enfim. Então, a ciência médica considera o seu foco em cima do paciente corpo físico. Ok, muito bem. E a medicina, ela considera o ser humano mente. Mas, vejam vocês, o conceito de mente na ciência médica vai ser diferente do conceito de mente da medicina espiritual, que depois nós vamos dizer. Mente na ciência médica é quase sinônimo de pensamento e comportamento. Então, se você tem um comportamento dentro dos padrões culturais e sociais onde você vive, você é considerado uma mente sadia. Ok? Muito bem. E a ciência médica, a melhor medicina da ciência médica, sem dúvida, é a medicina preventiva. A medicina preventiva, como o nome diz, ela previne o acometimento de doenças no ser humano. De que modo? Primeira ferramenta de cura da medicina preventiva se chama informação. Primeiro, tem que ser informado a pessoa, o ser humano, o paciente, de
que medidas ele tem que tomar para evitar doenças ou até amenizar os efeitos de uma doença, né? Muito bem. Depois vem a orientação e, em seguida, vem os processos ou os procedimentos que evitam doença, por exemplo, as vacinas, né? Então, esta medicina preventiva, ela é muito importante. Eu diria que ela é a parte mais importante da ciência médica, porque o refrão é sempre prevenir é muito melhor que remediar. Eu diria mais, que prevenir é muito mais barato que remediar depois. Então, a medicina preventiva tem um lugar de destaque muito grande. Muito bem. Mas se você adoecer numa doença pulmonar, se você adoecer numa doença do fígado, se você adoecer numa doença dos rins, você tem à sua disposição os especialistas médicos nestas áreas. Muito bem. Se você tiver um desvio de conduta, você terá os psiquiatras que vão tentar colocar você em harmonia com os costumes da tua sociedade, do lugar onde você vive, entende? Porque se você se desvia dos padrões sociais, você será considerado um doente mental. Muito bem. Mas nós temos uma outra medicina. Então nós falamos sobre a medicina preventiva, falamos sobre a medicina ortodoxa, tradicional, né, alopática, né, e falamos sobre a psiquiatria. Mas nós temos uma outra medicina chamada medicina vibracional. A medicina vibracional, ela tem a ver com os nossos componentes de energia, né? A medicina vibracional valoriza o ser humano energia. Então, para a medicina vibracional, nós somos matéria e energia. Bom, isso não é nenhuma novidade, né? Porque nós aprendemos da física de Newton que matéria era uma coisa, energia era outra. Depois aprendemos com a física de Albert Einstein que matéria e energia é a mesma coisa. Matéria seria um estado concentrado de energia e energia seria uma forma expandida da matéria. E depois veio um outro físico que revolucionou tudo isso. Acredito que o nome dele é Max Planck, que deve ser o pai e a mãe de uma física chamada física quântica. E nós vamos falar muito sobre física quântica. Mas não vamos fugir do nosso assunto principal. Então, existe uma medicina das energias. Essa medicina, por exemplo, aí você pode colocar nessa medicina a acupuntura, por exemplo. A acupuntura tenta restaurar determinados canais de energia, meridianos de energia do corpo humano, para dar equilíbrio, harmonia e até restaurar saúde, né? A própria homeopatia pode estar incluída na medicina vibracional. E aí vai a radioterapia, a própria fisioterapia. Então vejam vocês, muitas das ferramentas da medicina vibracional são consagradas pela medicina ortodoxa tradicional. Então elas são aceitas hoje, né? Hoje a medicina aceita a acupuntura. Há 20 anos atrás, a medicina ocidental não aceitava a acupuntura como ferramenta de cura. E hoje ela é aceita pela ciência médica. Muito bem. Depois, fora disso, nós temos uma outra medicina chamada medicina alternativa. A medicina alternativa são de ferramentas de tratamento não consagrados pela ciência médica, que às vezes os pacientes lançam mão, ou por problema de poder aquisitivo, né? Ou porque a ciência médica não atendeu às suas próprias necessidades de restaurar a sua saúde.
Então, por exemplo, né, vamos dar alguns exemplos, né? A radiestesia, né? A radiestesia, que é aquela energia através dos pêndulos para medir a quantidade de energia ou a falta de energia de determinadas partes do corpo, né? A talassoterapia, que é a terapia pelo mar, pelas águas do mar, a helioterapia, que seria a terapia pelo sol, enfim, são medicinas alternativas, né? Muito bem. Mas e se você não conseguir nada para resolver a tua saúde através dessa medicina? Essa medicina hoje, a tecnologia é muito avançada em termos de diagnóstico e tratamento. Mas a medicina, ela é elitista. Por quê? Porque é uma ciência que tem que ser comprada. E a cada dia a ciência médica é muito mais cara. Então ela fica difícil ao alcance das populações menos favorecidas, que parece que são aquelas que mais necessitam da ciência médica. Vejam que paradoxo, né? As populações que mais necessitam de atendimento médico, muitas vezes não está esse atendimento ao seu próprio alcance, por problema de poder aquisitivo, né? Então, lamentavelmente, nós temos que confessar que existe uma medicina para cada estrato social. As melhores ferramentas de tratamento na ciência médica são muito caras, estarão ao alcance somente de uma elite que pode pagar preços muito altos para comprar essa ciência médica, né? Mas, de uma forma ou de outra, a ciência médica, o seu balanço é muito positivo. Ela salva muitas vidas, né? Agora, na ciência médica, é comum, né, os rótulos, né, de doença muito grave, doença crônica, doença incurável e doente terminal, né? Então, a incompetência da ciência médica de atender todos os anseios de saúde do ser humano, ela para com essas expressões, que são expressões muito graves, são expressões muito agressivas ao ouvido do doente e dos seus familiares, né? Quem quer ouvir um diagnóstico desse? Ah, ele tem uma doença muito grave. Ou ele tem uma doença crônica que nunca vai se curar. Ou ele tem uma doença incurável. Ou então o seu familiar é um doente terminal. Então, infelizmente, ainda muitas doenças a ciência médica rotula com esses rótulos. Entenderam? Muito bem. Mas, vejam vocês, e se o doente não tem poder aquisitivo, e se o doente não tem alcance a essa medicina, e se o doente tem alcance a essa medicina, mas ela não funcionou, ela não resolveu o seu problema de saúde, será que ele não tem salvação? Não, nós temos um médico de plantão dentro da gente. Esse médico de plantão, ele está de plantão 24 horas por dia dentro de você. 7 dias por semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano. Ele começou sua tarefa antes do seu nascimento e só vai completar sua tarefa no último suspiro que você der no dia da sua morte. Esse médico de plantão dentro de você se chama sistema imunológico. Então, esse é o seu médico particular. Ele está alerta, ele está sempre presente. Ao primeiro sinal de uma doença, ele já começa a agir. Então, veja você pode ser invadido por bactérias, você pode ser invadido por vírus, você pode ser invadido por fungos,
você pode ser invadido por células neoplásicas, ou células cancerígenas, que esse sistema imunológico estará de prontidão para salvar vocês do desastre dessas doenças que estão te invadindo. Agora, ele é sempre eficiente? Não, ele procura ser eficiente, mas nem sempre ele é tão eficiente. Por que o nosso sistema imunológico não é tão eficiente? Vejam vocês, se a velocidade de devastação da doença for maior que a recomposição do sistema imunológico nessa defesa, ou seja, imagine vocês um exército invadindo o seu país. Se esse exército está melhor equipado, com tecnologia de ponta de guerra, e tem um número de soldados muito maior que aqueles da sua defesa, fatalmente eles vão conseguir essa invasão. Por outro lado, né, se as suas defesas estiverem melhor equipadas e tiverem mais soldados do que os agentes invasores, é bem possível que você vai rechaçar essa invasão e vai salvar esse corpo que está sendo invadido. Por outro lado, vejam vocês, o sistema imunológico, ele tem que prestar socorro ao invadido com uma velocidade maior do que a velocidade da invasão. Ele tem que chegar antes, porque se ele chegar depois, poderá ser muito tarde e o paciente irá a óbito. De uma forma ou de outra, vejam vocês, nós celebramos que você, na nossa cultura, pelo menos ocidental, você tem uma medicina preventiva, você tem uma medicina de todas as especialidades, você tem uma medicina das energias vibracional, você tem até uma medicina alternativa, né? E você tem o seu médico particular, que é o seu sistema imunológico, entendeu? Esse sistema imunológico, muitas vezes, vocês nem tomam conhecimento que ele existe. E muitas doenças que vocês iriam sofrer os efeitos dessa grave doença, vocês se curam muito antes de tomarem conhecimento dessa doença, porque o sistema imunológico já agiu lá na frente, né? Então vejam vocês, embora a ciência médica não admita, esse sistema imunológico ele tem fatores que exaltam a sua eficiência e tem fatores que deprimem o sistema imunológico, diminuindo a sua eficiência. Veja o paradoxo. Veja o paradoxo. O indivíduo que tem um câncer, né, um tumor grave, normalmente, né, ele será submetido ou à cirurgia para extirpar o tumor, ou será submetido à quimioterapia ou à radioterapia, né? Eventualmente se faz também uma imunoterapia, né? Tem medicamentos, substâncias que exaltam a nossa imunidade. Mas, veja o paradoxo, a radioterapia, a quimioterapia, que são feitas para diminuir a devastação do tumor, são imunodepressoras, ou seja, elas diminuem a eficiência do nosso sistema imunológico. Então, na hora que nós mais precisamos desse sistema, a quimio e a radioterapia deprimem o nosso sistema imunológico. Porque vejam, queridos ouvintes, qualquer que seja o tumor, qualquer que seja a célula cancerosa que está circulando no teu organismo, o sistema imunológico, ele te defende contra ela. Entende? Mas, veja vocês, para que ele possa fazer isso, ele tem que estar numericamente superior em defesa e ele engloba as células cancerosas. No momento que essas células são inúmeras, estão se multiplicando com uma velocidade incrível, ele não dá conta dessa defesa. E o paciente pode ir a óbito. O paciente pode ir a óbito. Entende? Então, eu só queria frisar a vocês que o sistema imunológico ele tem fatores próprios de exaltação, de eficiência dele, né? A ciência médica não admite, mas as nossas próprias emoções positivas,
gratificantes, elas exaltam o nosso sistema imunológico. As nossas orações, isso a ciência médica não aceita mesmo, mas as orações são um grande catalisador do aumento da eficiência do nosso sistema imunológico. Entenderam? Que poder que tem a oração? Muito bem. E aí? Terminou, né? Nós já chegamos ao fim nas ferramentas médicas à nossa disposição? Não. Nós temos ainda 2 ferramentas médicas incrivelmente poderosas. Uma se chama cura pela medicina da mente, ou cura pelo poder mental, ou cura pela energia mental. Então vejam vocês, muitas doenças, elas são rotuladas de psicossomáticas, ou seja, nascem no psíquico e se manifestam no corpo físico. Há quem diga, os radicalistas dizem que tudo é psicossomático. Não diríamos tudo, mas acreditamos que a maioria das doenças são psicossomáticas. Então, como a maioria das doenças são psicossomáticas, a cura pela energia mental é uma ferramenta muito poderosa. Entenderam? Então, assim como a mente cria doenças, a mente tem o poder de curá-la. Então, vejam vocês, é aí que funciona a psicologia, a psiquiatria, e é aí que funcionam também essas igrejas que se dizem donas de muitos milagres, né? Na verdade, nós vamos entender mais tarde, porque hoje o tempo já correu bastante, quando falarmos em medicina espiritual, que a cura mental é diferente da cura espiritual. A cura mental é uma reversão. Vejam vocês, o paciente criou a doença, sua cabeça, sua mente criou uma doença. Vamos imaginar uma asma brônquica, né? Uma asma. O paciente, por um problema de conflito emocional, uma situação de desespero, ele faz uma insuficiência respiratória grave, se traduzindo por uma crise de asma brônquica. Mas é psicossomático, nesse caso que eu estou dizendo. Então, uma vez que a mente criou esse problema, a mente poderá curá-lo através da energia mental. Os tratamentos que ajudam a cura pela medicina mental incluem hipnose, auto-hipnose, hipnose individual, hipnose coletiva, regressão, né? E todos aqueles aparatos que se fazem para exaltar o poder de cura da mente, como, por exemplo, templos bonitos, ou então referências, músicas, cânticos, orações, enfim. Vários fatores podem exaltar a cura pela mente. É a cura pela medicina da mente, ou cura pela energia mental. Mas essa cura pela medicina da mente e essa cura pela medicina espiritual, nós vamos deixar para o próximo programa, que já estamos chegando ao fim. Se vocês querem mais informações sobre cura pela medicina espiritual, por gentileza, acessem nosso site www.medicinaespiritual.com.br. Se quiserem conhecer o nosso trabalho médico, acessem www.ruimercurio.com.br. E temos também 2 textos, 2 livros. A Arte de Curar, A Ciência, a Fé, Curas e Milagres, autor Dr. Rui Mercúrio, editora Marco Zero. E o livro que dá nome ao nosso programa, Cura pela Medicina Espiritual, autor Dr. Rui Mercúrio, pela editora Baraúna. Aceitamos convites para palestras, conferências e aulas em
igrejas, escolas, hospitais ou empresas. Tenham todos uma boa noite, muita saúde, sejam felizes. Até a próxima oportunidade.